Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia para você, um excelente sábado para todos nós. Não se esqueça que hoje é o meio-dia, aqui no canal, neste dia 25, nós teremos o nosso momento de oração para todos os benfeitores da nossa missão, para todos os apoiadores do canal Pelos Urgentes. Muito bem, estamos diante do Evangelho de Jesus, que Marcos hoje nos apresenta, e esse Evangelho nos coloca diante de um dos momentos decisivos da história da salvação. Jesus está enviando os seus discípulos para pregarem o Evangelho, para anunciar a boa nova do reino a toda criatura. E é num momento de despedida, né? O envio missionário, digamos, feito por Jesus após a ressurreição, é, sem dúvida, um desejo que nasce do coração de Deus. Aqui está a sua igreja, que deve ser continuadora da missão. Cristo, ele envia os seus escolhidos para serem continuadores da sua missão. E é interessante, quando Jesus diz aqui, ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda a criatura, aqui logo no versículo 15, bem no início do evangelho. Então, não existe na igreja de Jesus nenhum espaço para, assim, comodismo, né? De sentar-se, deixar-se acomodar, não. Cristo, ele não disse esperai, nem observai, nem vocês podem analisar por todos os ângulos, não. Ele disse ide e anunciai. Anunciai a boa nova a toda a criatura. E aqui tem um detalhe importante. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É o que eu digo aqui no canal muitas vezes. Tem pessoas que me perguntam: Pedro, se um ateu for uma pessoa boa, né? Será que ele pode se salvar? Não. O ateu, ele pode ser bom, fazer a caridade que fizer, não se salva. Ah, mas eu já vi que tem pessoas na igreja que diz que pode se salvar. Mas isso aí é pregador que gosta de pilera, de piada, né? E ainda usa o nome de Jesus em suas piadas. Porque eu estou aqui diante do Evangelho, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo de 15 a 20. É Jesus aqui, não é padre, nem bispo, nem papa. E qualquer um que disser ao contrário do que Jesus está falando, está mentindo, está tentando enganar quem quer que seja. Então, quem crê e for batizado será salvo. Então, o ateu não acredita em Jesus, né? Se ele não acredita em Jesus, porque a condição para se salvar é ser batizado e acreditar em Jesus. E quando eu digo acreditar, é também obedecer, é também ser fiel. Se o sujeito diz assim, eu não acredito em Jesus, né? Então ele não tem condição de se salvar, porque Jesus é o único que pode nos salvar. Então, se o sujeito diz que não acredita em Cristo, então quem vai salvá-lo?
Cristo não vai, porque o evangelho de hoje está deixando bem claro que não há possibilidade de salvação para aquele que não professa Jesus como seu Senhor e Salvador. Se não acreditar nele, está perdido, meu irmão, minha irmã. É isso. Então, esse evangelho de hoje, ele vai, digamos assim, jogar por terra toda a falácia de muitos pregadores, porque o que Jesus está dizendo é sério. E é tão sério que ele manda a sua igreja anunciar essa verdade pelo mundo inteiro. E essa verdade de Jesus, ela vai transbordando no coração de todo homem e de toda mulher que tem fé, que acredita. Se a gente não acreditar, estamos perdidos. Então, o catolicismo não é, digamos, uma experiência privada, né? Não é uma experiência privada, não. É uma missão pública. Catolicismo recebeu, a Igreja Católica recebeu a missão pública de Jesus. Ide pelo mundo e pregar o evangelho. Então, Deus dá a missão e aí a gente vê que tem muitos que, de forma muito corajosa, seguiu à risca o que Jesus determinou. Então, esse evangelho é de uma riqueza espiritual grandiosa, porque nos envolve também nós que somos leigos. Porque Jesus aqui está falando para a sua igreja, mas ele deixa claro de que quem crê e for batizado será salvo. Então, a sua igreja é detentora dos sacramentos deixados por Jesus. E um dos sacramentos, e o primeiro de todos, claro, é o batismo. Nós somos batizados, a igreja, né, realiza o nosso batismo. E depois que nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo e somos impulsionados a caminhar em direção ao céu. Agora, se você não tem a sua responsabilidade espiritual, aí é outra coisa, aí é outra questão. Todos nós somos chamados à responsabilidade da fé. Se nós não somos responsáveis pela nossa fé, pelo nosso compromisso, então tudo vai desmoronar. Então nós temos que acreditar. É Jesus que está falando nessa palavra. Você pode conferir aí na sua Bíblia, né? Ou entra nas redes sociais e leia, porque é importante você ler. Mas você escuta aqui, mas é bom você ler, reler, né? Então, hoje muita gente conhece a verdade porque estudaram, porque se formaram, tem leigos e padres, né, que têm mestrado, doutorado, tudo de irado que tem, né, por aí, mas conhece a verdade e na hora de falar a verdade se calam. Mas não foi isso que Jesus mandou. Jesus não chamou a sua igreja para ser covarde. Jesus anunciou com coragem e pediu, deu autoridade, né, para a sua igreja anunciar. É interessante que ele fala dos sinais que vão acompanhar aqueles que creem. Vão expulsar demônios em seu nome, né? Tem outro trecho aqui, versículo 18, se pegarem serpente e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Mas por que isso não acontece na igreja? Entende, meus irmãos? Por que na nossa igreja católica a gente não vê esses milagres sendo realizados pelos consagrados? Por que será? Porque o mandato de Cristo não está sendo obedecido. Se tivessem fé, porque Jesus está dizendo, os sinais, está aqui, versículo 17, os sinais que acompanharão aqueles que acreditam serão estes, : vão expulsar demônios, vão falar línguas novas, se pegarem em cobras venenosas, beberem veneno mortal. Não é que você, porque acredita em Jesus, vai encher um copo de veneno e vai beber, porque você morre e ainda vai para o inferno. Mas se a pessoa está, digamos, sendo enganado e vai beber um veneno mortal, né? Aí é outro caso. Uma coisa é você que está na inocência, Deus vai te salva. Mas se você disser, eu quero ir-me embora por minha conta e tomar o veneno, aí você morre. Aí
mesmo acreditando em Jesus, você não escapa não, viu, irmão? Vamos tomar o pé da letra não, para a gente não se arrebentar espiritualmente. Então, Jesus está alertando. Então, muita gente recebeu a luz, mas vive como se estivesse no meio das trevas, não quer compromisso com o céu. Porque as obras do homem e da mulher que tem fé deve ser anunciada, vivida e testemunhada à luz da verdade. Jesus disse, não se acende um candeeiro e coloca debaixo da mesa, mas coloca acima para que possa brilhar, clarear todo o ambiente. Assim brilhem as vossas obras diante dos homens, Jesus falou. Então, as obras de vida, do testemunho do consagrado e de nós leigos também, deve ser como uma lâmpada acesa acima do lugar alto. Se você, às vezes eu já dei esse exemplo, muitas vezes dentro do santuário de Nossa Senhora de Anguera, que é bem grande, né? Quase 1.000 metros quadrados. Então, se você acender um palito de fósforo naquele ambiente grande, faltando energia, todo mundo sai sem tropeçar em nada. Um palito de fósforo aceso dá para clarear aquele ambiente todo. Não com muita clareza, mas de uma forma que possa impedir de você tropeçar em algum banco que estiver na frente. Compreende? Então, a luz, Jesus está dizendo, em outro evangelho, claro, não nesse, né? Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, a luz da verdade, anunciar a verdade, doa quem doer, né? Então, porque o povo precisa acreditar, precisa conhecer Jesus e acreditar. Porque conhecer, ouviu falar, isso aí é uma coisa normal, né? Satanás sabe que Jesus existe, o católico também sabe que Jesus existe, mas se o católico sabe que Deus existe e o diabo também, qual a diferença? Nenhuma. Estamos no empate. Para desempatar, só tem um detalhe. O diabo sabe que existe, mas não obedece. E eu sei que existe e vou me esforçar para obedecer. Aí está a grande diferença. Então, Jesus estabelece, né, aqui nessa palavra, uma verdade extraordinária. Então, a fé, né, não é uma coisa abstrata, tem que ser real. Você faz a opção de acreditar em Jesus, ele dá graça para você sentir, né, a presença dele e caminhar, né? Porque a pessoa que crê, que aderir, que viver essa palavra, claro que a vida não vai ser a mesma. Quando a gente reza, quando a gente faz o bem, a nossa vida não tem como ser a mesma não, meu irmão. A coisa tem que mudar. Então, nesse mundo meio, né, cheio de turbulência espiritual, onde tudo parece, né, aceitável, digamos assim, Jesus deixa muito claro, né? Há um só caminho, né, o caminho da salvação. E há o risco da condenação, né, para aqueles que não acreditarem. Então, isso não é uma ameaça, é uma advertência de amor. Jesus não está ameaçando ninguém, não. Jesus está dizendo aqui no Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Pronto. E estes são os sinais que vão acompanhar os que acreditam, falando para a sua igreja. Então, Jesus não fala de uma fé na teoria, é na prática, meu irmão. Ele fala de uma fé que produz sinais claros. Aí ele cita, expulsar demônios, falar em línguas, vencer o mal, curar os enfermos. Ou seja, onde há verdadeira fé, há transformação de forma concreta e real. Bom, deixa eu parar que eu estou empolgado, né? Eu gosto desse evangelho. Vamos pedir a Jesus que nos conceda um dia abençoado, né? Que Nossa Senhora esteja ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando pelo caminho do bem e da santidade. A gente se encontra daqui a pouco. E não se esqueça, hoje, neste sábado, dia 25, né? A gente vai se encontrar, isso mesmo, 25. A gente vai se encontrar meio-dia para um momento de oração especial para você que é apoiador do nosso canal, para você que é apoiador da nossa missão. Que Deus abençoe. Se você ouviu esta reflexão e não está inscrito, se inscreva, marque o sininho de notificação e, por favor, deixe o seu joinha, que é importante. Deus abençoe. Até daqui a pouco, se Deus quiser.